Boa tarde, pessoal. Obrigado a todos que compareceram hoje à palestra. Vamos falar um pouco hoje sobre o raio-x dos cruzeiros. Alguém saberia por que o raio-x dos cruzeiros? O raio-x dos cruzeiros, na verdade, era o nome que eu tinha criado para o meu livro. Conforme a gente foi fazendo tal, a gente descobriu que o segredo das células brasileiras era mais legal. Havia uma ideia também de fazer uma sequência, que seria o raio-x dos 1000 réis, pegando o período dos réis. Que nada impede de existir também um volume 2 dos segredos, pegando os réis. Vamos falar um pouco sobre o livro. No livro nós falamos da preservação das cédulas, de como classificar o estado de conservação, das inscrições secretas, dos elementos de segurança não divulgados, cédulas não catalogadas, detalhes e mais detalhes, e várias curiosidades inéditas, entre outros assuntos, ao longo de 200 páginas. Vamos falar um pouquinho sobre preservação de cédulas. Os 3 pilares práticos da preservação. Outro dia eu estava num grupo de WhatsApp, a pessoa mostra uma moeda e manuseia ela com as mãos. Veio um outro colega e comentou: linda moeda, porém como você manuseou, não vou comprar. Estragou a moeda. Será que ele estragou mesmo a moeda? E o mesmo é para a cédula. Essa dúvida, Será que posso ou não posso manusear com as mãos? Devo só manusear com luvas de algodão e tal? Então, como eu devo manusear? Segundo pilar, saber os tipos e como evitar a contaminação. Na verdade, os 3 pilares estão totalmente interligados, porque a contaminação ocorre, um dos meios é pelo manuseio. Então, se você souber os tipos de contaminação biológica, a luz, e entre outros, você vai tomar mais cuidados. E o terceiro pilar, como acondicionar corretamente. Comprei um álbum alemão com plástico maravilhoso, minhas cédulas estão salvas. Não necessariamente. Não basta você ter um melhor material, mas o corretamente tem uns segredinhos que a gente precisa tomar também. Não basta só ter o melhor material, tá? Então você, sabendo os tipos de contaminação, você vai, vou manusear com mais cuidado, tomar certas precauções, e aí sim você vai atingir o corretamente, do acondicionamento. Vamos falar um pouquinho agora sobre como classificar o estado de conservação. O numismata, primeiro ele compra um catálogo, quando ele vê que a coleção vai para frente, ele gostou da coisa, tinha aquele ajuntamento de células, ele compra um catálogo e vê lá todas as definições dos estados de conservação. Já sabe o que é flor de estampa, o que é soberbo, MBC, BC, UTG, regular. Legal, já sabe os estados de conservação. Isso é um pré-requisito para a classificação. Agora, ao longo do tempo, ele vai adquirindo certos traquejos, certos detalhes que ele vai percebendo ao manusear essas células, ao comprar células. Então, essas orientações, que eu digo de orientações fundamentais, eu detalho isso no livro, a minha experiência ao longo desses 30 anos que eu coleciono, para ajudar os colecionadores, ter essas orientações com o pré-requisito. Você vai ter uma independência e adquirir uma confiança na determinação do estado de conservação, tudo para que você não pague mais pedágio, não pague caro por algo que na verdade não é aquele estado de conservação. Acho que é muito importante essa dica aí que eu estou passando no livro. Falar um pouquinho agora sobre inscrições secretas. Tinha mais ou menos uns
12 anos de idade. E eu encontrei essa cédula, 2 cruzeiros, da segunda estampa, né? E aquilo me intrigava, eu lia, eu analisava, né, os detalhes dela, os arabescos, os ornatos e tal, e até que, do nada, eu vejo essa letra D ali. Falei, caramba, será que é um D mesmo? É só um círculozinho e tal? E continuei a averiguar. E encontrei um L, e no reverso um R, que são abreviações, né, a abreviação da impressora Thomas Delarue. E aí começou a minha busca, e muitas letrinhas foram encontradas, né? Então quase todas as cédulas impressas no estrangeiro, para o Brasil e na Casa da Moeda, possuem, seja como um elemento de segurança ou apenas a inserção dos artistas com suas iniciais, assinando seus trabalhos. São cerca de 200 inscrições levantadas, né? No livro eu mostro essas inscrições, não dou de bandeja, né? Eu dou dicas para que o colecionador pegue a sua coleção e comece, né, a ter esse prazer de descobrir essas letrinhas, né? Vou falar um pouquinho agora sobre os elementos de segurança não divulgados. Temos impressões invisíveis, sensíveis à luz ultravioleta, fibras e confetes invisíveis, fibras e confetes luminescentes à luz ultravioleta, linhas multidirecionais formando inscrições, números de controle ao longo de 3 famílias de cédulas e microimpressões na atual segunda família do real. Aqui tem um exemplo, na verdade tem 2 exemplos dessa lista, tem aqui. Um é bem difícil de ver, o outro é as linhas multidirecionais formando as inscrições, onde eu realço a palavra falsa na cédula da Baiana. Esse é uma das inscrições. Vou falar um pouquinho agora de cédulas não catalogadas. Eu não entendi aquilo lá. Sim. Isso aqui. Onde tem que ver? Como? Onde que é o... Qual linha que você fala? Na área branca, embaixo dos 50 mil por estentos, você vê na diagonal ascendente as letras F-A-L-S-A, falsa. Isso não é visível, né? Mas se você tirar uma cópia, uma impressora vai realçar. Então não adianta você tirar uma foto colorida. No livro eu explico melhor esses detalhes. Cédulas não catalogadas. Após exaustiva pesquisa, foram levantadas cédulas nunca identificadas ou catalogadas até hoje. São variantes e não anômalas que circularam normalmente sem que se percebesse a diferença. O intervalo exato dessas peças foi também determinado. Basicamente, a ausência e a presença de um item gráfico na escrita fazem a diferenciação muito bem definida e a existência destas variantes. Apesar desta diferenciação, nunca foi identificada até então. As variantes estão dentro dessas 2 peças. Essas 2 peças foram as primeiras cédulas, as autografadas da primeira estampa, a entrar em circulação. Antes nós só tínhamos cédulas aproveitadas dos réis, com os carimbos rosácea, azul e a manolita. Essas foram as primeiras a entrar em janeiro de 1943. Então existem 2 versões para 200 e 2 versões na cédula de 1000. Né? Gente, esse livro foi uma homenagem ao mestre Trigueiros, né? O qual eu tive o prazer de ganhar o prêmio, né, de melhor livro de 2022 pela Sociedade Numismática. E o ano passado eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente na casa dele, fiz essa visita, batemos um papo muito legal, foi um prazer, mas infelizmente ele nos deixou depois de 2 meses, mas
Foi muito bom ter conhecido ele. Queria terminar essa palestra com essa frase. O colorido nas cédulas é tão belo quanto a monocromia nas moedas. Em ambos, o relevo dá a forma, mas os detalhes dão a vida. Obrigado.